Pode ser o maior público do Flamengo no Maracanã. Teve ali 70 mil pessoas contra o Palmeiras e amanhã a expectativa de 73.532 presentes. E vamos assistir agora, meus amigos, ESPN com Pedro Torre trazendo todas as informações do Flamengo. Um programa de debate também. André Kfouri, Marcela Rafael, Gustavo Zupac, Felipe Mota comentando sobre esse jogo de amanhã. E pasmem, o que pode ser o maior público da história do Flamengo no Maracanã. Beleza? Vamos assistir aí. Antes, se inscreve no canal, é muito importante a sua inscrição. Botão aqui embaixo, inscrever-se, clica em se inscrever, aciona o sino da notificação, amassa o like pra gente continuar crescendo. Amanhã vai ter a saída do time do Flamengo rumo ao aeroporto. Vocês vão rumo ao Maracanã, vocês vão conferir aqui no Pedrão Oficial, porque a gente vai estar lá no CT Ninho do Urubu e muito mais. Belezinha? Tranquilão? Então, vambora pro vídeo. Boa noite para vocês, fãs de esportes. Boa noite para os nossos comentaristas também. Com eles eu já falei. Fala, André Kfouri, tudo bem? Tudo bem, Marcela, tudo bem, Gustavo, Felipe. Uma ótima semana a todos e todas. O Flamengo precisa ser campeão, precisa fazer uma partida convincente, uma atuação que dê ao seu torcedor novamente o orgulho de ver esse time jogar. Esse é um time que tem um potencial que é conhecido. Esse potencial ainda não apareceu na chamada administração Vitor Pereira. Mas uma noite no Maracanã, com o público presente para empurrar o Flamengo, um adversário que vai exigir também uma atuação de um nível mais alto e mais competitivo durante todo o tempo do que o Flamengo fez na semana passada. Eu acho que tudo isso constitui uma oportunidade para o Flamengo aparecer de vez e, né, desses troféus que estavam em jogo no começo da temporada, ficar com a Recopa Sul-Americana. Fala, Zupa, boa noite. E amanhã não tem outra opção? Tem que vencer? Tem que levantar essa taça? Boa noite, Marcela, Felipe, André, boa noite ao fã de esportes. É muito importante para a tranquilidade desse projeto, que é um projeto que para 2023 já começou tropeçando muito, né, e gerando muito ruído para a tranquilidade que o Flamengo almeja ter para as principais competições. Então, para tentar sofrer menos, é muito importante, claro, o título, né? É um troféu, é uma competição internacional, mas mais do que propriamente o peso do troféu, uma vitória amanhã, um título amanhã, ele representa um pouco mais de tranquilidade para aquilo que realmente importa para a temporada do Flamengo, que são as competições a partir da Copa Libertadores, né? Menos o Carioca. A partir da Libertadores, com Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Mas não acho que vai ser fácil. O Del Valle tem sido um time, nos enfrentamentos com os brasileiros, que quando vem, por característica, é um time que gosta de jogar. E que quando não consegue dominar o tempo inteiro, o jogo fica às vezes muito solto. Vira um jogo de jogar e deixar jogar. E às vezes que o Del Valle veio ao Brasil para enfrentar o próprio Flamengo em Recopa, em Libertadores, para enfrentar o Palmeiras em Libertadores, para enfrentar o Atlético Mineiro em Libertadores, é um time que jogou muito e deixou jogar. Isso pro Del Valle pode ser perigoso. O que não dá para acontecer, o que eu ficaria muito surpreso se acontecesse, é o mesmo roteiro da semana passada no Maracanã. Um domínio do Del Valle e o Flamengo com dificuldades de jogar. Se isso acontecer, aí para e reflete sobre o que é que está acontecendo. Eu espero um jogo um pouco mais franco, um pouco mais aberto e um outro tipo de atitude do Flamengo no Maracanã. A atitude do Del Valle eu já imagino qual vai ser. Eles vão tentar jogar porque eles gostam de jogar de alguma forma. Agora, a atitude do Flamengo, essa tem que ser, obrigatoriamente, completamente oposta do que foi semana passada. Eu ia fazer uma pergunta para você, André, mas eu vou pegar esse comentário do Zupac que eu acho que da Liga, que é o Dorival, para muitos, caiu, mesmo campeão, por talvez em alguns momentos não apresentar um super futebol. Se essa era uma pretensão quando foi feita a mudança, é uma pretensão para essa terça-feira ou no atual estágio do Vitor Pereira, o importante é ser campeão? Claro, ser dominado pelo Del Valle não é uma possibilidade. Mas se não for dominado, mas também não jogar bonito, ganhar é o que importa? Isso é interessante porque aí acaba sendo traçada uma linha pelo mínimo, né? E no caso o mínimo é o resultado, que é o que é mais urgente agora. Mas não pelo valor que a Recopa tem, mas pelo que foi perdido, né? Até agora no ano, pelo que o Flamengo não ganhou, por ter perdido a Supercopa, por não ter chegado à final do Mundial. Então, ainda que eu ache que ganhar a Recopa não vai aliviar a frustração dos 2 primeiros troféus que o Flamengo não venceu, nessa altura do trabalho, mesmo ainda sendo cedo,
uma frustração desse tamanho, essa vai ter, como a gente falou na semana passada, um componente diferente das outras, né? O Flamengo perdeu a Supercopa longe do Rio de Janeiro. O Flamengo não chegou à final do Mundial em outro país. Se o Flamengo não for campeão da Recopa, isso vai significar que o Del Valle vai comemorar o troféu no gramado do Maracanã. E isso é uma coisa que tem um impacto, assim, em cima de tudo que já aconteceu, um impacto potencialmente devastador para a sequência do trabalho. A gente sabe como as coisas funcionam, infelizmente. Isso não quer dizer que a gente concorda com isso. Mas a minha impressão é que, ganhando, haverá mais tranquilidade, um pouco mais de condições para respirar e tocar em frente. É claro que o ideal é ganhar com uma grande atuação, fazendo uma grande partida. Sobre o que o Gustavo falou, é interessante, eu também acho que o Flamengo vai ter outra postura. Eu lembro de uma frase do Vitor Pereira na entrevista na semana passada, depois do jogo, na qual ele disse claramente que a estratégia para o jogo de ida era tentar vencer o Del Valle na transição com os 3 jogadores mais avançados: Arrascaeta, Pedro e Gabriel. Certo. Muito provavelmente foi uma situação específica para enfrentar o Del Valle fora de casa, 2.850 metros, sabendo que o Del Valle teria uma postura em casa natural e o Flamengo poderia se aproveitar de espaços e não tentar jogar a seu modo, ou seja, ser dominante, também por uma questão fisiológica, por causa da altitude, etc. Então, tentar vencer o jogo com escapadas. E quase conseguiu fazer 1-0, né? Com uma escapada com o Gabriel. Eu me surpreenderia demais se o Flamengo fosse um time que usasse o mesmo tipo de plano agora no Maracanã para ganhar do Del Valle. Mas a gente vai ver, né? Pela maneira como o Flamengo vai tentar jogar, conseguindo ou não conseguindo, né? Na medida em que isso ficar claro, a gente vai entender se aquela estratégia era específica para o jogo de volta, para o jogo de ida, ou se é uma maneira que o Vitor Pereira entende que é a melhor para enfrentar esse adversário, independentemente das condições. A gente tem uma tela mostrando aqui números que podem aliviar o torcedor de uma certa forma, não é garantia de nada, mas é melhor ter esses números do que nada. Vitórias do Flamengo por 2 ou mais gols no Maracanã, que é o resultado que dá a vitória para o Flamengo, a vitória não, que dá a conquista da taça para o Flamengo. 27 jogos no Maracanã, 2 gols de diferença 4, 3 gols de diferença 4, 4 mais gols de diferença 2. Isso desde janeiro de 2022 e a gente não está colocando o estadual assim aí. Agora, a gente já vai falar sobre isso, André, só queria que você completasse quando você falou assim, ganhando eu acho que vai dar um pouco mais de tranquilidade, o Vitor Pereira respira. Perdendo? Perdendo, eu honestamente não faço a menor ideia. Tá. Por causa do fator, por causa da pressão que viria de uma derrota dessa natureza no Maracanã. Aí significaria perder todos os troféus desse começo de temporada e ser derrotado pelo Del Valle em casa. Isso eu acho que torna as coisas completamente imprevisíveis. A gente já vai ouvir o Zupac, que temos mais um integrante da equipe ESPN Star Plus chegando, o Pedro Henrique Torre, diretamente do palco do jogo para trazer os detalhes ao fundo Maracanã, que amanhã vai estar lotado. Pedro, a gente quer te ouvir os primeiros destaques, as primeiras informações deste Flamengo que recebe o Del Valle. Abração, boa noite para você. Tudo bem, Felipe? Um grande abraço para você, um beijo, Marcela, um abraço aí para o André e também para o Zupac, todos os amigos que acompanham a gente nesse Sport Center. Estamos aqui no palco dessa grande decisão de amanhã, mais um Flamengo Independente Del Valle nesse Maracanã, valendo novamente pela Recopa, como foi em 2020, talvez o último grande momento daquele Flamengo do Jorge Jesus, um 3-0 com 2 gols do Gerson. Gerson, que é o personagem de 2023 desse Flamengo também, contratado a peso de ouro, 15 milhões de euros junto ao Olympique de Marseille, mas que nessa decisão, muito provavelmente, a tendência é essa, banco de reservas, está há algum tempo fora, mas se recuperou, está à disposição do técnico Vitor Pereira, levou uma pancada no tornozelo direito na partida contra o Volta Redonda, Campeonato Carioca, no dia 15 de fevereiro, logo depois do Mundial, não conseguiu ir para o primeiro jogo em Quito, tentou até calçar chuteiras e ir para o gramado, mas tinha muitas dores, se recuperou para essa segunda partida, mas a tendência é que fique sim no banco de reservas. O Vidal aproveitou muito bem a sua chance lá em Quito, apesar
da derrota do Flamengo, então a tendência é que ele seja mantido ali no meio de campo junto com o Everton Ribeiro. O Pedro sentiu aquele desconforto na coxa, o Flamengo nem trata como lesão, nem se pronunciou oficialmente sobre isso, mas se recuperou também, treinou hoje no Ninho do Urubu e vai para a partida de amanhã aqui no Maracanã. Quem não conseguiu se recuperar a tempo dos problemas que o técnico Vitor Pereira tinha para essa partida, o Léo Pereira ainda está numa fase de transição, tem problema na coxa direita, ainda lá do Mundial da semifinal contra o Al Hilal, então muito tempo longe, transição, aquele período ali que sai do departamento médico, está no gramado fazendo algumas atividades, mas ainda não está liberado para, enfim, integrar, treinar com o grupo e tudo mais. Então a tendência é que ele até repita o time da primeira partida lá em Quito. A gente tem até aí provável Flamengo de amanhã. Flamengo que deve ir a campo com Santos, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Aí o Thiago Maia, Vidal. Você tem também o Everton Ribeiro, Arrascaeta e a dupla famosa, o Pedro e o Gabigol. O Gerson esperando no banco de reservas. É a vida. Chegou como grande contratação para 2023, grande nome da conquista da Recopa em 2020, ainda sob o comando do Jorge Jesus, 2 gols dele, 1 do Gabigol, mas agora deve esperar um pouquinho, até pelo período de inatividade que ele tem, um tempinho aí, 12, 13 dias, desde a lesão que ele teve, a pancada no tornozelo direito. Marcela, Felipe. Ô Pedro, e em relação à torcida, vai estar lotado o Maracanã? Vai estar lotadíssimo, Marcela, com certeza vai estar lotadíssimo. A gente fala aqui, dá um eco, ouve cigarra, por enquanto está tudo tranquilo, gramado belíssimo, mas amanhã vai explodir esse Maracanã aqui, com certeza. Foram 57.700 ingressos vendidos, a última parcial. O Flamengo colocou à venda 60.307 ingressos, uma carga bem alta para os padrões atuais, fez um acordo com o Del Valle vai receber um valor e não terá a torcida aqui amanhã, então o Maracanã completamente rubro-negro, então vai empurrar bastante, 73 mil pessoas no geral, no total amanhã, mas é que você conta ainda, tem cativas, gratuidade, só de gratuidades quase 8 mil pessoas têm direito por leis estaduais aqui, enfim, muita gente chegando, idosos, crianças, mas a venda 60.307 deve se esgotar até amanhã, se já não se esgotou, eu não consegui ainda a última parcial, mas até o início da noite, quase 58 mil ingressos vendidos. O pessoal vai empurrar bastante o Flamengo amanhã, mas o time, claro, tem que corresponder em campo. Pode ser o maior público do Flamengo no Maracanã. Teve ali 70 mil pessoas contra o Palmeiras e amanhã a expectativa de 73.532 presentes. Ozinho, tem o seguinte aqui, ó, rapidinho pra te ouvir. Gerson no banco de reservas. Eu achei o Vidal um dos melhores em campo no jogo de ida. Você concorda de deixar o Gerson no banco? Concordo. Um dos melhores não. Para mim o Vidal foi o melhor em campo, né? E assim, o Gerson está voltando de um período sem treinamento, sem jogo, né? Para uma decisão, eu acho que o ideal é manter o Vidal e começar com o Everton Ribeiro. E ver a condição do Pedro, né? Sim. Porque parte muscular também conta muito. Mas mesmo se o Pedro também não tivesse condição, eu não começaria com o Gerson, não. Botaria lá o Everton Cebolinha aberto na ponta. Mas assim, a princípio, Everton Ribeiro e Vidal. Tá aí, vocês concordam rapidinho? O Vidal foi o melhor em campo. É difícil tirar, parado, né? Melhor. Como é o melhor em campo e ainda o que estava fora não tem recuperação completa, joga o melhor em campo. Eu concordo com o Zinho e o Pascoal queria discordar. Eu falei, não, concorda que o programa está acabando. Que não vai dar tempo de debater, eles vão bater boca e tal. Amanhã eu tô aí, ele discorda comigo. Amanhã eu tô na bancada, ele discorda comigo. Aí é que é bom, do meu ladinho aqui, ó, estamos te esperando, Tetra. Amanhã eu quero ver, amanhã tem pré-jogo aqui pra você, a gente vai estar no esquenta desse jogo de volta, jogo importantíssimo pro Flamengo. E vamos assistir agora, meus amigos, ESPN com Pedro Torre trazendo todas as informações do Flamengo, um programa de debate também, André Kfouri, Marcela Rafael, Gustavo Zupac, Felipe Mota comentando sobre esse jogo de amanhã e pasmem, o que pode ser o maior público da história do Flamengo no Maracanã, beleza?
Vamos assistir aí. Antes, se inscreve no canal, é muito importante a sua inscrição. Botão aqui embaixo, inscrever-se, clica e se inscrever. Aciona o sino da notificação, amassa o like pra gente continuar crescendo. Amanhã vai ter a saída do time do Flamengo rumo ao aeroporto. Vocês vão... Rumo ao aeroporto, ó. Rumo ao Maracanã, vocês vão conferir aqui no Pedrão Oficial, porque a gente vai estar lá no CT Ninho do Urubu e muito mais. Belezinha? Tranquilão? Então, vambora pro vídeo.